Estamos aqui mais uma vez no meu querido podcast, uma oportunidade de falar de gestão com propósito. E hoje estamos aqui com nosso querido amigo Rafael Sans, o cara que é o especialista em growth, né, do Brasil. Muito prazer, meu irmão, satisfação imensa estar aqui contigo, meu querido. Muito obrigado pelo convite, Breno. Um prazer, cara, compartilhar um pouco dessa história contigo. Que massa, meu irmão, que massa. E o interessante é que a gente já começa falando de growth, porque muita gente vai falar, acho que porra é growth. Eu, quando eu cheguei aqui no Sales Club, por exemplo, eu não tinha ideia do que era growth marketing. Sim. E não só marketing, né? Porque o growth, como você mesmo apresenta, é uma ferramenta que valida muito mais do que isso. Sim. Né? E como é que começou esse processo do growth na sua vida, meu irmão? Cara, primeiro vamos tentar contextualizar o que é isso para a galera entender. Né? Porque no fundo marketing ou pelo menos processos de gestão de alta eficiência costumam ter várias ondas, né, assim, no mercado de frameworks de aceleração de negócios, né? E o marketing gosta de também fazer aqueles buzzwords, aquelas palavras bonitas da moda, né? Mas se a gente for parar para pensar, growth, no fundo, é uma metodologia de identificação e resolução de problemas, né? Partindo do princípio que o que atrapalha o resultado das empresas são problemas, né? E os problemas não necessariamente são só de marketing e vendas, mas podem ser problemas de marketing e vendas, de aquisição de clientes, retenção de clientes, conversão, ticket médio, rentabilidade, eficiência. Então, todas áreas da empresa, se você for parar para pensar, existem problemas em cada uma das áreas. E growth é uma metodologia que identifica, né, analisa os dados, identifica esses problemas, vamos dizer assim, e formula hipóteses de testes em alta velocidade para melhorar esses indicadores, resolver esses problemas. Né? Não é tão... é muito parecido conceitualmente com método científico. Sim. Né, que já é utilizado, cara, método científico 1600 e alguma coisa, Charles Darwin, Descartes, né, que eles formulavam uma hipótese, rodavam um experimento, observavam o resultado daquele experimento para ver se ele corroborava, se ele confirmava ou não aquela hipótese inicial. Sim. E trazendo isso para o nosso mundo aqui agora, será que se eu mudar um script de mensagem no WhatsApp de texto para vídeo, eu aumento a minha taxa de resposta? Essa é uma hipótese que a gente está formulando, a gente roda um teste em baixa escala, gastando o mínimo possível, analisa o resultado para ver se ele confirma ou não aquela hipótese inicial. Então essa que é a metodologia de growth, né? A gente identifica pontos de atenção na empresa como um todo e roda testes para melhorar aqueles pontos de atenção que a gente identificou, que são problemas. Né? E como os problemas nunca acabam, a metodologia, no fundo, é um ciclo virtuoso ad eterno. Né? Porque a gente sempre tem novos indicadores para melhorar, novas ideias para testar e os problemas que nunca acabam. Né? E só para complementar, que eu acho que é legal, né? Porque normalmente o método é utilizado em marketing e vendas, porque acho que o próprio desenvolvimento da metodologia foi com foco em marketing. Mas o método de melhoria contínua, que também tem conexão, se a gente for pegar com PDCA, que são ciclos de melhoria contínua, né? E growth não deixa de ser um ciclo de melhoria contínua, pode ser aplicado em toda e qualquer área da empresa, desde que a gente tenha dados para se analisar. E se a gente for pensar em gestão de alta performance hoje em dia, cada vez mais as áreas, independente de marketing, vendas, compras, gente, todas as áreas, contabilidade, etc., têm cada vez mais suas próprias métricas e metas. Né, o conceito de OKRs, né, quem trabalha com OKRs tem definições claras de metas por área da empresa. Então você pode utilizar, se você quer melhorar os processos de uma área de compras, você pode identificar esses problemas, rodar experimentos e melhorar. Né? Então, acho que a metodologia ela é flexível e versátil para poder ser aplicada em toda e qualquer área da empresa, apesar de que o sapato aperta mais ali, né, cara, na área de marketing e vendas, que é onde a gente usa mais. Né? Uma coisa interessante que você comentou é que até uma frase que eu escutei aqui no Sales Clubs, eu acabo utilizando muito, não sei se foi contigo ou se foi com outro mentor aqui, que falava o seguinte: eu acredito em Deus, no instante tragam-me dados. É tipo isso. É isso aí. E
A questão de validar, entender e filtrar esses dados dentro do processo de acompanhamento contínuo vai fazer com que os ganhos incrementais, como você demonstra, vão acontecendo de maneira muito mais assertiva. Mas, por exemplo, o growth, dentro dessa metodologia que ela foi estruturada, é um contexto, digamos assim, mais novo, né? Isso ele vem dos últimos 10 anos para cá, 15 anos para cá? Sim. Você pega... Porque, no fundo, é uma metodologia que junta conceitos que já existem há muito tempo, né? Conceitos de metodologias ágeis, conceito de método científico, conceito de PDCA, conceito de cultura de experimentação. Então, tudo isso já existia meio apartado, né? E aí, 2010, 11, o Chanelis pegou e juntou esses métodos e conceitos que estavam esparsos e separados e criou uma metodologia única que junta tudo isso, né? Então, começou-se a falar growth hacking, growth marketing, esse tipo de coisa ali 2010 e 2011 com o Chanelis, que a gente brinca que é o pai do growth, e que eu posso também ter o orgulho de falar que o cara é meu amigo, né, amigo pessoal, assim, meu mentor, não só da metodologia, né, eu bebo direto da fonte ali, mas é meu amigo pessoal. Então, quando ele vem aqui no Brasil, a gente faz negócio junto, a gente sai junto e tudo. Então, é muito bacana poder aprender de quem efetivamente cunhou o termo, montou o método. Então, o que você viu, né, aqui no Sales Club, o que eu aplico lá, não só aqui no Sales Club, mas também na agência, né, o Growth Team, que foi a primeira agência a trazer essa metodologia de growth para o mundo da performance aqui no Brasil há quase 10 anos, é o conceito, na sua essência, muito próximo do que o Chanelis mesmo cunhou lá em 2010 e 2011, né? Então, isso é muito legal. A gente bebe direto da fonte, cara. Outra coisa que eu acho que é interessante, né, a gente falar, é esse processo que você falou, né, de dados, né? Eu gosto muito da frase do Dr. Edward Deming de, cara, sem dados você é só uma pessoa com opinião, né? E a gente... Cada um tem a sua, né? Exatamente, né? Então, as empresas de alta performance, vamos dizer assim, as empresas que têm crescimento acelerado, são empresas muito rápidas, ágeis, são empresas que melhoram de forma contínua seus indicadores, né, com muitos testes, e são empresas, cara, que tomam decisões frias baseadas em dados, né? Então isso é growth, né? É você ser rápido, é você melhorar de forma contínua e você, cara, tomar decisões baseadas em dados. Então, a gente está em pleno 2025, entrando em 2026, tudo é relativamente traqueável, né? A gente consegue ter as métricas de praticamente tudo que a gente faz hoje em dia. Então, não tomarmos decisões baseadas em dados hoje em dia é negligência, né? Porque os dados estão ali. Achar que o feeling vai resolver o problema. Exatamente. Você tem a sua opinião, você tem suas crenças, você tem, né, o seu passado, o seu histórico, cada um tem o nosso, mas a verdade absoluta, ela é muito mais fria, né? E o jeito mais rápido e barato de ter acesso a essas verdades, que são os números, é testando, e não com projetos megalomaníacos, com grandes investimentos. Então, pra gente que é empresário, falando em termos de gestão, a metodologia é quase um seguro, se a gente for parar para pensar, porque antes de investir um dinheirão numa campanha, por exemplo, eu vou validar e vou testar gastando um pouquinho. Se funcionou, aí sim eu investo um dinheirão. Escalona. Então, pra gente que vive num dia a dia de dúvidas de tomada de decisão, será que eu invisto isso? Será que eu contrato aquela pessoa? Será que eu faço esse projeto? Será que eu monto esse produto? Né? O que é que eu priorizo? Como empresário, nosso dia a dia é identificar problemas e tomar decisões, né? E a metodologia nos ajuda com os testes a tomar decisões baseado em indicadores reais e métricas reais no mundo real, né? E não no que eu acho e tudo. A gente pode achar que pode ser uma ótima ideia fazer uma campanha e quando a gente vai testar, a gente vê que aquela campanha não é uma ótima ideia, não funcionou. E a gente não precisou investir um dinheirão para poder validar isso. Pelo contrário, a gente investiu o mínimo necessário para poder validar aquela hipótese, né? Então isso é muito legal, cara. Então pra gente que é empresário e tá todo dia a dia, cara, em dúvida sobre o que fazer, Growth nos ajuda a dar esse direcionamento. E também parte da metodologia tem conceito de priorização que você falou, né? Muito comum em reuniões de marketing, todo mundo dá ideias, fazer brainstorm, tem que anunciar no Meta, tem que usar o chat GPT. Chamar de toró de papite. Exatamente. O famoso brainstorm ali. Então, você sai de uma reunião com 50 ideias, e agora? O que fazer antes? Então, o método também nos ajuda a ter
uma metodologia para priorizar aquilo de um jeito objetivo e sensato para nos ajudar a tomar a decisão do que fazer antes também. Então isso também é muito bacana, cara. É interessante que a metodologia em si, ela pega o estudo científico e não só através do estudo científico, mas de outras ferramentas, com o intuito de facilitar a tomada de decisão do gestor baseada em dados. Sim. Então, uma coisa que você falou que eu acho muito interessante, que é opinião, né? Cada um tem a sua. Óbvio que a gente tem feeling, a gente tem histórico, a gente tem sensibilidade, somos empresários há muitos anos. Mas os dados, porque assim, às vezes aquilo que para mim é uma verdade universal, não necessariamente quando a gente escalona isso para o mercado, ele vai corresponder às nossas expectativas. Perfeito. E através do processo do growth, você consegue, uma coisa que eu acho muito interessante da metodologia é, você testa com baixo custo, para você entender como é que vai ser a aderência do mercado com relação a isso. Claro. E a partir daí, não necessariamente do mercado, ou dentro da sua própria operação, como você validou, e a partir daí você escalona baseado em dados. Sim, sim. E isso nos traz a segurança, porque se você fez um teste de campanha gastando R$1.000, com metas claras, objetivos claros e o teste funcionou dentro de custo de aquisição, retorno sobre investimento, você vai se sentir muito mais seguro em botar R$50.000 que seja naquela iniciativa, porque ela foi validada no mundo real. E isso nos traz a segurança necessária para tomarmos decisões complexas no dia a dia, a gente como empresário, né? Então isso acho que faz muita diferença, toda a diferença. E é engraçado porque quando a gente fala do método, né, dessa cultura de testes e tudo, muita gente ouvindo fala, pô, mas isso é óbvio, né? Pô, mas óbvio que deveria ser assim, né? Em vez de a gente gastar R$100.000 na campanha, a gente validou aquilo com R$1.000. Em vez de fazer um projeto, a gente validou aquela hipótese, né, com MVP, antes da gente, enfim, investir numa iniciativa, a gente testou e validou isso gastando o mínimo, fazendo uma gambiarra para poder validar aquilo. Arranjo técnico, pode dizer de baixo custo, exatamente. Pode dizer um termo mais bonito para gambiarra. Isso seria, cara, assim, óbvio. Sim. Concordo? Quando a gente fala, pô, mas isso é óbvio. Mas é aquele tipo de óbvio que não é aplicado no dia a dia, né? O mercado tem, por exemplo, falando de marketing especificamente, o mercado tem cultura de campanha, não tem cultura de teste. Sim. Né? Provavelmente não, eu posso afirmar categoricamente que a tua área de marketing provavelmente vai te montar um plano de campanha e não vai te apresentar um plano de testes antes. Sim. Ou não vai embasar o teu plano de campanhas com os testes que foram feitos antes para poder ter indicadores reais para poder montar e apresentar uma campanha. A tua agência provavelmente vai te apresentar um plano de campanha. Dificilmente ela vai te apresentar um plano de testes antes. O bom é isso, porque agora, graças a Deus, eu estou no Sales Club e eu tenho acesso a essas figuras ilustres aqui para nos assessorar desse processo. Então, hoje, a própria Toca Hub, né, que assumiu essa questão desse marketing interno nosso, a gente já estrutura os nossos processos dessa forma. E eu acho que isso é muito interessante. Por exemplo, inclusive, a gente está validando agora o processo do tráfego pago. Então, a gente vem com uma campanha, mas a gente vem com 3 CTAs de maneiras distintas, um entra com vídeo, outro entra com mensagem, outro entra... justamente para poder a gente tentar entender o que é que vai ter uma melhor absorção do mercado, aquilo que vai ser mais assertivo, aquilo que, como falou, vai dar um resultado melhor para a partir daí sim a gente entrar com um investimento mais assertivo dentro desse processo. E é isso, mas antes de entrar aqui no Sales Club eu não tinha ideia do que era growth. Mas vamos ser sinceros, assim, não é algo depreciativo não conhecer, porque quando a gente fala de cultura de teste, notoriamente o mundo, não é a gente falar, o Brasil tá atrás, não tá atrás não. Cultura de campanha é como o mundo trabalha. Sim. Né? Assim, a gente pega, não existem muitas pesquisas, mas algumas pesquisas, por exemplo, que indicam, cara, empresas que fazem mais de 10 testes por mês, por exemplo, cara, isso é 3% das empresas. Então, a maioria das empresas não tem essa cultura de experimentação. A maioria das empresas não fazem testes em alta velocidade. A maioria das empresas não tem essa cultura, metodologia, essa cultura de melhoria contínua dos indicadores. A maioria das empresas. Mas aí quando a gente começa a colocar qual é o percentual das empresas que tem crescimento exponencial, qual é o percentual das empresas que viram unicórnio, qual é o percentual das empresas que dobram de tamanho por ano. Cara, é 2, 3% também, entendeu? A maioria das empresas não tem esse nível de performance. Mas todas as empresas que têm esse nível de performance,
cara, são ágeis, melhoram seus indicadores de forma contínua e tomam decisões baseadas em dados, todas, né? Então isso é um senso comum. Aí você fala, pô, mas então é a metodologia de growth que faz elas crescerem desse jeito? Não necessariamente, porque mas ajuda, com é o certeza. método que está por trás. É um motor de um bom produto, é um motor de uma boa cultura, é um motor de uma boa gestão, né? Então, growth é um motor que acelera bons produtos, acelera, né, investimentos, a qualidade de investimentos, a eficiência operacional. Então, growth é a estrutura que está por trás para poder ajudar as empresas a crescerem do jeito mais rápido possível. Mas é aquele negócio, sem um bom produto, eu brinco que growth não vai, cara, resolver... Um problema de um produto cocô. Exatamente. Você pode passar batom no porco, eu brinco, né? Você pode passar batom no porco. Não vai resolver muita coisa. Vai melhorar um pouquinho. Vai ficar mais bonitinho. Mas vai continuar sendo porco, entendeu? Então existem coisas que são predecessores para um crescimento saudável, partindo do princípio que empresas que crescem de forma saudável, com seu próprio caixa. Você pega a empresa, cara, que cresce na força bruta rasgando dinheiro, tudo fica mais fácil, mas não é a maioria dos casos. A maioria dos casos a gente sua pra caramba para poder a empresa dar lucro, ganhar dinheiro. Sim. E então com isso a gente tem que ter muito cuidado e carinho com o nosso orçamento para poder investir do jeito correto. E a metodologia ajuda muito nesse sentido. E o interessante, por exemplo, quando você fala dessas empresas que escalonaram de maneira muito assertiva com a cultura de testes, seria interessante, por exemplo, a gente listar alguns, por exemplo, que você valida que são empresas que estão testando o tempo todo. Até para poder o nosso parceiro que está ali entendendo, ele vai... por exemplo, quem é que usa essa metodologia para poder transformar esse processo? As gigantes do setor estão usando. Óbvio que a gente não tô aqui para... Porque é muito fácil pegar gigantes, né? Porque você pega, principalmente empresas de base tecnológica, startups, acabam que elas já nascem com esse DNA de, primeiro, tomada de decisão baseada em dados. Sim. Segundo, precisam ser ágeis para se adaptar a mercados e validar seus novos produtos e novas soluções. Então ela já tem um pouco dessa cultura. Então você pega desde as Meta, Google, LinkedIn, Airbnb, todos os grandes players do mercado, né, as big techs. Mas quando você traz para o nosso mercado local aqui, você pega as empresas brasileiras unicórnios, né? Desde RD, Hotmart, Gympass, Log, etc., cara, que se tornaram unicórnios. Todas elas têm uma estrutura de growth, cara, super madura, testam pra caramba, tomam desse... iFood, né? A gente, inclusive, a iFood, durante muitos anos foi cliente lá da agência e eu educo as lideranças do iFood para poder ensinar a metodologia e reciclar todo ano as lideranças para eles possam ter a metodologia de growth aplicada nas suas operações. E até um parênteses interessante que mostra o quanto é flexível a metodologia. Por exemplo, eu treinei o time de logística do iFood, né, que é uma área 100% operacional, sim, zero sexy, não é marketing, não é vendas, não é produto, sim, é a área que toma conta dos entregadores, mas que eles estavam com desafios reais de aquisição de entregadores e retenção de entregadores. Então, problema identificado numa área operacional, na área de logística, e aí eu fui lá para treinar as lideranças para que eles pudessem aplicar a metodologia e acelerar esses resultados e resolver esses desafios numa área que não é comum, né? Sim. Que não é uma área, não é marketing, não é vendas ou produto. Então isso é só um parênteses rápido para mostrar o quanto o método é flexível, né? E pode ser aplicado em toda e qualquer área da empresa. E qualquer perfil, porque também a gente falou aqui dos grandes, mas não necessariamente. Sim. Né? Vamos trazer um que a gente conhece, por exemplo, que é o case da Soldiers Nutrition, sim, do nosso amigo Yuri, né? De suplementação esportiva, alimentar, agora que você está treinando também. Fica fortinho. Ai, o camarada aí todo malhadinho, tem que seguir o exemplo dos doutores, né, meu brother? Eu sou Team Soldiers. Não pode. Tomo minha creatina da Soul, eu tomei hoje de manhã, mas brincadeiras à parte, foi uma das empresas que a gente mais testou, porque além sim, deles serem mentorados pela gente aqui como elite, eles foram meus clientes no momento de crescimento exponencial ali da agência. Então a gente saiu de, sei lá, 7 milhões de faturamento ano para 250 milhões de faturamento ano em 2 anos. É muita coisa, é mais de 2.000% de crescimento em uma indústria, né? É que nem você dobrar o tamanho disso aqui, indústria não é
Não é digital. E não só isso também, desculpa o termo, é o culhão do camarada para poder embasar e estruturar um crescimento como esse. Que, por exemplo, o cara crescer exponencialmente um processo de uma fábrica como essa aqui, não é simples. Você tem toda uma estrutura, investimento em equipamento, em processo, para poder você crescer. Não é simples. Pelo contrário. Acho que esse é o ponto aí. Você pega... dobrar ou crescer num produto digital, num software as a service, que o entregável é bits and bytes ali, tá fácil, mas o cara na indústria é centro de distribuição, é maquinário, é depósito, é insumo que vem de fora. Então tem que ser muito corajoso, porque enquanto ele tá ali, ele tá abrindo umas 3 centros de distribuição durante um ano, comprando mais não sei quantos caminhões e portando não sei quanto de material da China para poder dar suporte a um processo fabril por trás, que é uma super encrenca. Mas voltando aqui, a gente ajudou eles a testar muito para poder ter campanhas com o menor custo de aquisição possível. Sim. E o Yuri, não só corajoso no investimento, mas seguro, porque os dados dos testes davam a segurança para ele investir um caminhão de dinheiro. Né, exatamente. Então, antes dele investir um caminhão de dinheiro nas campanhas, a gente testava muito, gastando o mínimo possível. E quando se encontrava uma campanha dentro da meta de custo de aquisição, meta de retorno sobre investimento, ele vinha lá e mandava bala, pisava fundo. Então, com isso, a gente saiu, cara, nem existia o e-commerce. Quando a gente começou, a gente entrou para poder acelerar o e-commerce, e aí saiu, cara, o cara saiu de menos de 10 milhas ano para 250 milhões em 2 anos, né? A gente chegava a fazer centenas de testes por semana com ele de campanha, para poder saber o que funciona melhor, se é o vídeo, se é a foto, se é o carrossel, se é com o cara fortão, se é com a mulher fortona, se é com a criança forte, enfim. Então a gente ia testando muitas coisas para validar se é prova social, se é oferta, se é comodidade, sim, se é segurança, se é qualidade do produto, se é depoimento, né? Qual o viés das campanhas que encaixa melhor com o perfil do público ideal dele. Então tudo isso é testado e validado no campo de batalha, no mundo real, e não só na gente conjecturando e criando campanhas e botando modo dinheirão porque a gente acha que aquilo é o caminho certo. Isso também é interessante, porque apesar, como eu falei, né, nós temos já alguns anos de estrada aí, né, eu vou fazer agora 27 anos do meu primeiro CNPJ. Rapaz, não aparenta que você tem essa bagagem toda. A lataria tá boa, viu, irmão? Eu lido bem com o estresse. Mas a gente tem uma sensibilidade, sim, a gente tem, cara, e tem repertório. Track record. Porque já vem trabalhando com o tempo, então já sabe algumas estratégias que já deram certo, sim, mas que podem dar certo, não necessariamente para aquele negócio. Exatamente, e é isso que eu deixo muito claro pro cliente. Porque o cliente fala, pô, Rafael, você tem o case da Soldiers, como é que você vai fazer isso comigo? Mas, cara, infelizmente não é Ctrl-C, Ctrl-V. Adoraria. O que funcionou com ele foi muito suor, muito teste, e com isso a gente criou um framework, uma metodologia para escalar a operação dele. O método vai ser aplicado com você, mas o resultado não tem como eu garantir que você vai crescer 2000%, cara, em 2 anos, porque infelizmente, apesar de o framework, o método ser muito parecido que a gente vai aplicar, cara, empresas são organismos distintos, clientes são organismos, sim, distintos, momentos são contextos distintos. Então, infelizmente, eu nunca afirmo, cara, eu vou fazer isso com vocês, vai crescer 2000. Não. A gente vai aplicar a mesma metodologia, o mesmo processo, e se tudo funcionar conforme manda o figurino, conforme o plano, você vai ter o crescimento exponencial. Mas eu não sou irresponsável de falar, cara, isso vai fazer com você, eu te prometo, porque, cara, ninguém pode prometer nada. Sim. Né? Então, quando o cliente fala, cara, isso vai funcionar, eu falo, não sei. Não tem nenhum problema, deixa o teste rodar. Tanto faz o que eu acho, apesar de a sensibilidade a gente ter alguma, eu não posso ser irresponsável de afirmar nada. Né? Isso é, de certa forma, libertador. Sim. Porque eu não preciso ser mais ninguém é dono da verdade, não é o guru. Eu não sento na mesa, cara, cagando regra, eu não sento na mesa sendo dono da verdade, eu não sento na mesa afirmando muita coisa. Pelo contrário, fala, cara, vamos testar e amanhã a gente vai sentar e vai ver, cara, quem estava certo e o que funcionou e o que não funcionou. Então, tanto faz o que eu acho. E isso também como eu falei, é libertador para mim, que sou especialista, então eu não preciso ser mais, né, o dono da verdade, mas também para o cliente, cara, que está tomando decisões baseadas em afirmações e verdades e dados reais de mercado, e não em um guru que chega aqui e fala um monte de coisa, mas não tem certeza de nada. Né? Então, acho que isso também
pra gente que é gestor e líder, é super pertinente, né? Se a gente for para pensar. Uma coisa interessante que você valida, né, com relação ao processo de implementação da máquina de vendas, né, conforme o Elite vem trazendo esse processo. Porque o interessante é que uma das coisas que me encantou pelo processo é o contexto da previsibilidade. Né? Então, não quer dizer que você vai ter certeza. Não, aquela coisa, certeza só que a gente vai morrer um dia. E que Deus é o único, que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Então, essa é a certeza que a gente tem. O restante a gente vai buscar essa informação. Mas, igual diz o Hélio dentro do processo, o contexto de vendas é fazer tudo que tem que ser feito por etapa. E a partir do momento que você consegue validar essas etapas e implementar processos de teste em todas essas etapas, a probabilidade de você ter um crescimento, né, digamos assim, não vou falar exponencial, mas que ele seja cumulativo e constante dentro de todo o processo, a probabilidade, né, de alavancagem, de evolução no contexto empresarial é muito interessante com a utilização da metodologia. Olha, total, porque se a gente for parar para pensar, assim, primeiro o mapeamento da jornada completa, que vai desde a awareness, da parte de atenção, né, lá no topo do funil, até o cara converter, e depois até não termina quando ele converte, não. Porque você vendeu, tá lá o cara indo com o caminhão, entregando, então se você não tá com o produto disponível para quando o teu cara vai lá pegar o teu produto, ou se ele compra o teu produto e não funciona como ele esperava, porque a jornada não termina quando você vende. Tem a adoção, a implementação, o treinamento, a retenção, a recompra, a indicação e todas essas jornadas de pós-venda, cara, também te dá suporte à venda. Né? Então, se você, cliente feliz, compra mais, cliente feliz compra com mais frequência, cliente feliz te indica outros clientes. Concorda? Então, não é só você ter um bom funil de aquisição. A empresa de crescimento exponencial é a empresa que tem sim um bom funil montado, uma boa jornada de aquisição de clientes, mas que tem retenção de clientes. Porque senão a gente tem a analogia do balde furado. Não adianta nada eu ter um comercial incrível, cara, vendendo, se eu não tenho retenção, se eu não tenho recompra. Que aí é balde furado. Tô enchendo e toda hora eu tô perdendo. O custo de aquisição mais barato é daquele cliente que você já adquiriu no processo de recompra. O cliente que te indica, converte na hora, retém muito mais. O cliente feliz, que o teu produto é bom, ele vai comprar mais do seu produto, que ele confia em você, que você tem a melhor, não só melhor produto, melhor forma de entrega, melhor forma de pagamento, melhor atendimento, não dá trabalho nenhum, então cada vez vai comprar mais de vocês. Então, crescimento, porque cliente é uma fórmula composta, né? Que nem os juros do cartão, que a galera conhece bem, quem já se complicou. Cliente é uma fórmula composta, a gente vai empilhando cliente em cima de cliente e aí a gente vai gerando esse crescimento. E com o mapeamento da jornada completa, não só de aquisição, como também da adoção, né, do pós-venda, a gente tem essa jornada mapeada com todos os marcos e as etapas, né? Você pega, o cara vai entrar em contato com sua área comercial, vai pedir um orçamento, vai montar um projeto, vai atender o telefone ou não, né? O lead, que tem a ativação, depois tem a entrega. Então, mapeando tudo isso, você vai ter os dados de conversão em cada uma da etapa. Aí você identifica o problema. Então, primeiro você tem que montar o estrutural, que é, cara, eu tenho a visão da jornada do meu cliente completa dentro da minha empresa, eu tenho os dados de conversão em cada uma dessas etapas, e aí eu consigo ver onde está sangrando. Você fala, cara, essa etapa aqui eu tô com uma quebra muito grande. A gente está captando muito lead, mas eu não estou conseguindo ativar esses leads, não estou conseguindo falar com eles. Eu não vou me preocupar na etapa lá da entrega, porque eu identifiquei que o meu grande problema está aqui, na fase da ativação. Você consegue identificar aonde está o problema. É isso. Então eu gosto de simplificar um método e falar, cara, uma metodologia de identificação e resolução de problemas. Porque a gente analisa os dados, identifica onde está sangrando, e olha, engraçado, porque quando você pega e mapeia a jornada completa, é multidepartamental. Lá no topo do funil tá marketing, no meio do funil, cara, que é meio barra fundo, tá a área comercial, depois na área de retenção tá a área de atendimento, sucesso do cliente, concorda? Então a gente consegue ver, cara, a eficiência de múltiplas áreas da nossa empresa que estão relacionadas com a jornada do cliente,
E também, cara, cada área identifica os seus próprios problemas nas Sim. suas respectivas. Não tem esse negócio de, o problema é do marketing que não tá trazendo um lead quente. Não, o problema é do comercial que não tá sabendo converter o lead que chegou. É um jogando pro outro o problema. Cada área tem os seus BOs. E cada área, cada área identificar os seus principais gargalos, os seus desafios e rodar muitos testes para poder melhorar os seus problemas, nos seus indicadores da sua área. Então aí você tem uma empresa virtuosa, Sim. onde todas as áreas estão identificando seus problemas, das suas áreas, e rodando testes para melhorar. Porra, isso é maravilhoso, concorda? Assim, se a gente for parar pra pensar. E aí, com isso trazendo ganhos incrementais dentro de cada processo. Toda a área reduzindo seus custos, toda a área aumentando sua eficiência, todas as áreas, né? Então essas são as empresas de crescimento exponencial, que tem essa cultura de melhoria contínua, não só em marketing, em vendas, mas em todas as áreas da empresa. Eu estava, inclusive, analisando esse contexto, né? Depois que eu saí aqui da última imersão e eu apertando a minha equipe na reunião, falando o seguinte, olha só, a gente tem que se tornar especialistas em solução de problemas. Uhum. Então vamos fazer o seguinte, vamos trazer um problema por semana. Né? Porque imagina, se a gente resolve um problema por semana, por empresa, a gente resolve o que aí? 52 problemas por ano, porra, Sim. já dá uma baixa. Cara, o problema não vai acabar nunca. Incrível. E não sei se você sabia, desculpa te interromper, mas inclusive esse é um método de gestão do Elon Musk. Né, o Elon Musk, não preciso nem dizer, né? O brother que botou foguete pra dar ré, meu irmão. Exatamente. O cara é super inteligente, tem diversas empresas, né? Então tem um grupo de empresas, tipo Tesla, X, cara, né? Porra, Boring Company, Starlink, Neuralink. Exatamente. Então, como é que ele gerencia? Cada semana ele pega um problema de cada empresa. O que vocês precisam de mim essa semana? Porque é pra eu botar meu cérebro para funcionar e ajudar vocês. Então, com isso, ele resolve 50... Ele delega, ele entende o problema, passa a solução na visão dele, delega a solução, vira as costas e vai embora. Partindo do princípio que com times bons, maduros e competentes, ele delegou, definiu, semana que vem aquele problema está resolvido e já parte para o próximo. Com isso ele resolve 52 grandes problemas em cada uma das empresas dele. Sim. Do caralho, concorda? Com certeza. Então é mais ou menos assim que a gente também vê. Né? E é assim que eu tenho aqui no Sales Club, eu sou mentor e sócio. Mas eu tenho me colocado nessa posição de resolvedor de problema. Então eu sento com o pessoal do marketing e falo, o que vocês precisam de mim essa semana? O que tá pegando pra gente poder sentar junto e pensar numa possível solução, hipótese de solução pra gente rodar testes e partir pro próximo problema? Pessoal de vendas, o que tá rolando aí? Cara, o que tá pegando pra gente poder identificar qual é o teu gargalo pra gente poder identificar e pensar em hipóteses para resolver isso. Então eu sento com os departamentos, pessoal de comunidade, qual é o problema, com quem a gente vai sentar aí para poder resolver esse problema. E com isso eu vou direcionando o problema, não preciso estar no dia a dia operacional, mas eu me coloco à disposição para resolver. E outra coisa, delegar, irmão. Delegar, e vamos ser sinceros, ninguém tá aqui falando que, puta, adoro resolver problema. Fala, pô, minha paixão é resolver problema. Não, cara, adoraria estar na praia tomando a cerveja com você. Um drink, né? Porque você é o cara dos drinks, você é o cara da cerveja. Na beira da praia, adoraria. Mas, né, brincadeiras à parte. Problemas aqui pagam nossas contas. Exatamente. E quanto melhor a gente for resolver problema, cara, mais a gente acelera a empresa. Porque o que trava o nosso crescimento são os problemas que a gente identifica. A gente pode chamar como quiser, falha de gestão, falha de estratégia. Não, são problemas. Né? Problemas de aquisição, problema de retenção, problema de, manutenção de cliente, todos são problemas que, como tal, precisam ser devidamente identificados e resolvidos. Né? Uma coisa interessante que você falou com relação a isso, que eu acho fundamental também, é o fato da delegação. Porque inclusive, eu estava na imersão que teve de inteligência artificial há pouco tempo atrás. Aí um questionamento, né, que eu estava fazendo para a inteligência artificial demonstrando o seguinte: Breno, você acaba se tornando um apagador de incêndio, porque chega um problema, é obrigado a chegar em você para poder resolver. E às vezes não. Às vezes você tem pessoas dentro de cada setor com conhecimento, inclusive, mais específico do que o seu, que quando você incultura na gestão com responsabilidade para tomada de decisão, você vai fazer com que as pessoas assumam também essa responsabilidade de não só identificar o problema e falar, tem um problema aqui, meu irmão, resolve essa bucha para mim. Não, eu falo assim, a gente tem um problema, mas assim, a gente pode, se a gente fizer isso aqui, a gente pode testar como é que a gente resolve o problema. Sim. Então, necessariamente, chega o problema, mas chega o problema encarregado de algumas possíveis soluções para se resolver o problema. Eu falo com o meu time, por exemplo, no Growth Team, ninguém vai bater na minha porta me trazendo um problema se não tiver uma possível solução. Não precisa ser a melhor. Tô fazendo isso agora. Não precisa ser a melhor. Sim, eu quero a iniciativa.
Eu não quero que você vire para mim e fale que eu tenho que resolver todos os problemas. Eu não sei de tudo. Né? Assim, a gente não tem obrigação de saber de tudo. Pelo contrário, a gente tem que se cercar de gente boa que vai nos ajudar e eles trazem soluções, possíveis soluções. Isso que você falou de delegar, assim, não existe empresa de escala que a gente não delegue, né? Porque infelizmente, né, o empresário tem características de ser centralizador, de ter o ego muito grande, achar que sabe de tudo, e isso acaba virando um gargalo. Com certeza. Porque a gente não tem como tomar conta de tudo, e quando a empresa começa a crescer, é operacionalmente impossível a gente microgerenciar e controlar tudo. Então, ou a gente aprende a confiar, delegar com objetivos claros, com atribuições e responsabilidades claras de quem vai assumir a resolução desses problemas e, cara, e tocar o barco. E a gente foca no estratégico e não no operacional e tático. Concorda? Assim? Senão, nada consegue escalar. Nenhuma empresa consegue escalar. Cara. Não tem. Eu vi um podcast esses dias do Guto, né? Do Guto Galambra, ele participando de um podcast, ele falou um negócio muito interessante, que ele estava na dúvida de contratação de duas meninas para poder fazer um evento, né? Aí ele, meio atrapalhado do juízo, isso não é novidade para ninguém, e ele chegou para a menina e falou o seguinte: não, eu vou fazer um evento, mas aí eu preciso de um telão na minha área gourmet, eu preciso de uma churrasqueira para poder colocar lá e eu preciso de um pinguim. Aí falou, aí o que acontece? Aí tem duas pessoas para poder responder. Aí uma menina chegou para ele, um pinguim, ele é assim, mas como é que você quer esse pinguim? De vivo ou... É essa aqui que eu preciso. Entendeu? Porque, tipo, a pessoa não já... Ele quer saber como resolver o problema. Claro. A pessoa, tem gente que vai chegar assim e falar assim, como é que eu vou trazer um pinguim, brother? Nós estamos aqui em São Paulo, onde é que eu vou arrumar uma porra de um pinguim para poder trazer para cá? Sim. Mas a outra vai chegar e vai falar que sim, ele não me falou que ele quer um pinguim vivo, ele pode botar alguém fantasiado de pinguim dançando lá no problema. Tá entendendo? Ele pode trazer um pinguim de pelúcia, ele me falou que ele quer um pinguim, ele não disse qual tipo de pinguim que ele quer. Mas a gente precisa de pessoas que sejam resolvedoras de problema. Que eu acho e que não pessoas que tragam problema. Não, é uma característica, vamos dizer, não é comum, mas para mim é assim, das principais características profissionais é você ser safo, perspicaz o suficiente para buscar soluções para suas atribuições ali, para a parte que ele compete, né, nas suas tarefas dentro do todo da empresa. E outra coisa, assim, a metodologia de growth, contextualizando aqui também com essa pegada que a gente está falando, ela, de certa forma, é colaborativa. Né? Porque vamos trazer um cenário hipotético, né? Poxa, tá lá, eu tenho um e-commerce e minha conversão tá super baixa. Eu, como líder de marketing, não preciso ser o dono da verdade e eu trazer todas as possíveis soluções para esse problema de baixa taxa de conversão. Eu posso chamar todo o meu time de marketing, discutir juntos. Gente, temos um grande problema. O nosso site, nosso e-commerce tem a taxa de conversão super baixa. Eu tenho algumas hipóteses aqui, mas eu preciso ouvir vocês também. É um processo colaborativo. Eu não tenho todas as respostas, né? Vocês têm outros passados, outro histórico, outras skills, outro repertório. Então, cara, eu preciso da ajuda de vocês. E aí é um processo de brainstorming colaborativo. Pô, então imagina você... E isso é muito bacana porque, você consegue ter mais hipóteses de soluções. Mais engajamento do seu time. E 2, o engajamento do seu time. Porque o seu time passa a participar ativamente da resolução dos problemas da empresa ou daquela área. E isso é maravilhoso, né? E óbvio que a gente depois tem que reconhecer. Você fez lá um teste, fez um experimento com uma hipótese recomendada por um colaborador e super funcionou, você tem que saber reconhecer também. Concorda? E reconhecimento não é necessariamente dinheiro, nada disso. É, cara, só você conseguir reconhecer... né, antigamente tinha o funcionário do mês no McDonald's, cara, só o fato de você estar ali falando, cara, pô, obrigado, você mandou super bem, ou até falar, cara, toma aqui R$300 pra você curtir um jantar com a tua mulher, obrigado pela sugestão, tiramos onda, ele vai se reconhecer, vai ficar feliz, o cara do lado vai falar, pô, eu também quero ter esse reconhecimento, então no próximo brainstorm o povo vai ser muito mais ativo e tudo, então você não só trazer a galera para poder fazer de forma colaborativa esse brainstorm, mas também saber reconhecer quando as coisas funcionam, né? Então, se a gente tem um problema por semana, você tem 52 possíveis responsáveis a serem reconhecidos por semana ali. Com certeza. Né? Num ano, quer dizer. Para se resolver. Mas é isso, meu irmão. Muito legal. Entendo que o Growth é uma ferramenta fantástica. Pode ser utilizada para resolver vários problemas da sua organização.
Então, quer aprender mais como é que funciona, meu irmão? Tem que seguir esse cara aqui, ó, porque o especialista na área é ele. Aqui no Brasil, quer beber da fonte do Growth? Vai atrás desse camarada aqui, meu irmão. Segue o Rafa, né? Nas mídias, você vai entender, vai achar esse cara. Isso aí, cara. Um mentor fantástico. E eu agradeço a oportunidade. Eu que agradeço. De estar aqui contigo, meu irmão. Eu que agradeço. Fico muito feliz pela transformação, por acompanhar, né, a sua transformação, cara, como empresário, como pessoa. Isso pra gente. E você falou, né, cara, que é um podcast de conversas empresariais com propósito, etc. E eu nunca fui muito um cara de propósito, pra ser muito sincero. Eu sou um cara eu gosto de fazer. Eu gosto do que eu faço. Sim. Não é porque tem algo maior por trás, né? Mas depois do Sales Club, que é essa pegada muito de ser a luz para outros empresários. Identificar os problemas de outros, né, cara? Outros empresários como você, e estar do lado ajudando com nossa expertise, com as nossas metodologias, e acompanhar essa transformação é algo, cara, que mexe muito, assim, né? Porque a transformação do outro é a nossa transformação também. Certeza. Né? Então, eu brinco que apesar de eu não ser um cara do propósito, tudo, meu único objetivo é conseguir fazer amanhã exatamente o que a gente está fazendo aqui hoje. Transformando mais empresas, mais vidas, porque aí a nossa vida continua sendo transformada também, né? Então isso é, cara, muito legal e isso mexe muito né, assim, com a gente, com as nossas emoções, com tudo, e com o propósito de querer continuar fazendo. Então, se a gente for parar para pensar, um propósito é muito mais, cara, de continuar esse processo de transformação, porque a partir do momento que, cara, você, sua empresa se transformam, eu sou transformado de alguma forma também. Com certeza. Então isso para mim, cara, mexeu muito comigo, essa relação próxima com os empresários, acompanhar você, acompanhar o Yuri, né, acompanhar o Lucas das Três, acompanhar, cara, um Thiago da Mave, assim, toda essa galera que dobrou, triplicou de tamanho junto com a gente aqui, e o impacto, né, o efeito dominó que tem nas famílias, nos negócios, na própria percepção como empresário, né? Então isso cara, não tem nem o que falar, isso é, tipo, sensacional. No Growth Team a gente pega empresas muito maiores, é uma relação mais impessoal, se a gente for parar pra pensar, né? E aqui é uma relação, apesar de profissional, uma relação muito pessoal e muito próxima que a gente tem, né? A qualquer momento você, cara, pode pegar o telefone e, cara, ligar. Bateu o papo. Rafa, socorro, meu irmão. Exatamente. O bicho tá pegando aqui, meu irmão. Exatamente, tô com uma dúvida aqui, cara, me ajuda. E isso acontece todo dia. Hoje de tarde eu vou passar a tarde inteira fazendo a mentoria 3 horas, porque a menina tá com um desafio, uma empresária, né, que participa do nosso ecossistema aqui do Elite, tá com uma super dúvida, montou uma estratégia de marketing e quer validar tudo isso comigo. Então vou passar a tarde inteira fazendo esse processo de mentoria, validando para ver se está legal, se o plano para em pé, se é conciso, e depois a gente vai acompanhar, ver se aquilo funcionou ou não, e ver o negócio funcionando. Então, cara, é maravilhoso. Então, voltando, eu que agradeço, né, porque o mérito, cara, no fundo é todo seu, né, porque a gente a gente guia, mas a gente não está aqui para executar, né? Quem executa é você, que é o empresário que coloca a mão na massa, né? Então a gente é quase que a rodinha na bicicleta, concorda? Assim, quem está ali pedalando para fazer acontecer é você. Então, no fundo, o nosso papel é dar o suporte, dar o caminho, né? Com metodologia, com processo, com atividades claras. Mas, cara, quem faz acontecer é o empresário, no fundo. Né? É você, são os empresários que fazem parte. E isso vira uma relação muito legal, cara. Assim, um contexto bíblico que diz o seguinte, muito bacana. Irmão, a sabedoria está na multidão dos conselheiros. Tá entendendo? E eu me sinto privilegiado. Não, sem contar que a gente aprende, né? Eu sou com essa galera sendo mentorado e direcionado para poder a gente tá mentor, reduzir tempo, meu irmão. Exatamente, com certeza, né? Porque método e acompanhamento de quem já passou por situações similares ou conseguiu suprir desafios que você está vivendo, por exemplo, cara, isso encurta, né, a resolução desses problemas e traz a segurança também. Sim. Porque a gente, como empresário, cara, tem uma vida muito solitária de estar no dia a dia, no campo de batalha ali, e você, pelo menos, tem toda uma rede de apoio que pode te ajudar. E eu também, né? Porque vocês também são rede de apoio para mim, meus sócios são rede de apoio para mim, e a gente acaba aprendendo muito. Porque, pô, se a gente dá um conselho, dá
um direcionamento, cara, e você faz incrivelmente bem, eu acabei de aprender contigo que você pegou aquilo e Sim. transformou aquilo em algo, pô, maravilhoso em termos de resultado. Então a gente não só direciona, como, cara, aprende muito, né? Então, isso eu acho que é muito bacana. Isso, pra mim, é propósito, sabe? No final das contas, né? Com certeza, meu irmão. Quer aprender mais sobre tudo isso, meu irmão? Procura lá, Sales Club, Bebida Fonte junto com a gente. Isso aí. Viu? Eu tô em todos os lugares, tô nas redes sociais todas, então normalmente é R Laçance. R Laçance, me encontra em tudo, pode seguir, pode mandar mensagem. É isso aí, cara. Tamo junto. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Satisfação imensa. Um abraço, cara. Deus abençoe, meu querido. Bora. Meu querido podcast, Gestão Propósito. Tamo junto.